Olá, sejam bem-vindos a este primeiro vídeo da série Entre a Dor e o Riso. Bom, já sabes que me chamo Marta, também já te disse no vídeo da apresentação que esta série pretende dar a conhecer um caminho diferente, mas possível, para vivenciar a doença e o processo de cura, não é? Os tratamentos. Disse-te que provavelmente durante a série, durante os vários vídeos, vou trazer-te aqui temas desafiadores, vou-te falar sobre coisas difíceis, vou falar sobre o impacto emocional, físico e espiritual da doença, mas também sobre algo que parece ser improvável num contexto de doença, que é sobre o superpoder do riso. Sim, o riso. Vou falar-te como podemos usar a prática do yoga do riso como uma ferramenta de sustentação, de alento e de cuidado. Uma prática que irá ajudar a respirar melhor, a aliviar tensões, a encontrar pequenos instantes de leveza, mesmo no meio dos dias muito difíceis. Quero deixar muito claro, desde já, que o yoga do riso para pessoas doentes ou em processo de tratamento não é igual ao yoga do riso tradicional. Ou seja, é uma prática que precisa de ser especial, que precisa de ser delicada, adaptada, segura, preparada à medida das pessoas e dos grupos. Também te quero deixar de forma assim muito clara que o yoga do riso não obriga, nem empurra, nem pressiona ninguém a rir. Ninguém é pressionado. Ninguém é julgado por rir, nem por não conseguir rir. Até porque o riso é um convite, não uma obrigação. É um gesto de cuidado, não é uma exigência. É um espaço onde cada pessoa pode chegar como está, nas condições que está, com o corpo que tem, com a energia que tem, com a história que traz. Quando falamos em yoga do riso para grupos de pessoas que estão a atravessar processos de doença, processos de tratamento, falamos em criar um lugar onde as pessoas se possam sentir bem, seguras e acompanhadas. Um lugar que não julgue, mas que apoie. Um lugar em que todos estão a passar por uma mesma realidade, que é a doença. Portanto, é um lugar onde o riso não vai servir para apagar a dor ou para fazer pouco da dor, mas para abrir espaço para respirar dentro dela. Assim, se não conheces o yoga do riso, se nunca praticastes, ou mesmo se já experimentaste, peço-te que confies em mim, que acompanhes esta série até ao fim e que o faças de coração aberto e disponível, porque vai valer a pena. Bom, deixemos agora de, de teorias e vamos falar sobre o tema de hoje. Hoje venho falar-te sobre um dos momentos mais avassaladores de todos, que é o momento do diagnóstico. Há momentos que dividem a vida em duas partes, o antes e o depois. Receber o diagnóstico de cancro é um desses momentos. Não importa a idade,
a história pessoal, a força interior ou a preparação emocional que se tenha. Nada prepara ninguém verdadeiramente para ouvir a palavra cancro associada ao nosso próprio corpo. É assim um impacto que atravessa tudo, avassalador. O corpo, a mente, a identidade, os planos, o futuro. É como se o chão desaparecesse por instantes e o mundo ficasse em suspenso. Muitas pessoas descrevem o momento do diagnóstico como um momento de suspensão total. O tempo abranda, o corpo treme, a mente tenta agarrar-se a qualquer narrativa que faça sentido. É um choque. É uma sensação de irrealidade. É um vazio. É um silêncio ensurdecedor. Ou, como dizem outras pessoas, um turbilhão de pensamentos impossíveis de organizar. Não há forma certa de reagir, não é? Cada pessoa é uma pessoa. Há apenas a verdade de cada um. O que é certo é que, no contexto oncológico, o diagnóstico de cancro é frequentemente conceptualizado, ou seja, entendido, como um evento crítico que desencadeia respostas de stress agudo, a reavaliação existencial e muita desorganização emocional. E depois da notícia, não é? Depois do diagnóstico, depois do impacto inicial, lá vem aquela pergunta que pesa mais do que todas as outras. E agora? É uma pergunta que não procura apenas informação médica. É uma pergunta verdadeiramente existencial. E agora? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer no meu corpo? E agora, como é que eu vou contar à minha família? E agora, como é que eu vou viver nos próximos tempos? Como é que vai ser a minha vida? Será que vou ter que deixar de trabalhar? E agora, quem sou eu? Com esta nova palavra dentro de mim. Portanto, o diagnóstico não traz apenas uma doença, traz uma profunda incerteza, vulnerabilidade e uma avalanche de emoções que nem sempre têm nome. Mas, acima de tudo, o diagnóstico traz medo. Muito medo. Bom, e aqui, porque estamos a falar de coisas sérias, de coisas que doem, não é? Que tocam. Vamos fazer uma paragem, não é? Porque eu quero que esta nossa série traga leveza, quero que acrescente, quero que facilite, quero que seja assim uma bolha de oxigênio. Então vamos fazendo estas paragens para continuarmos focados e ancorados no bem-estar. Ok? Então vamos parar, vamos colocar as mãos sobre o nosso coração, vamos respirar um pouco. Pode ser pelo nariz, inspiramos, expiramos pela boca, inspira, expira. E agora sorri, mesmo que não apeteça, mesmo que não tenhas vontade, mesmo que aches que não tenhas motivos nenhuns para sorrir. Sorri.
Coloca um sorriso na tua cara. Inspira, expira. Inspira, expira. Está tudo bem em sentir medo. Eu posso sentir medo, mas eu posso acolher o meu medo. Eu posso aprender a lidar com o medo. Então vamos inspirar agora profundo. Estica, estica, estica e. Se este movimento te for difícil ou se não te for possível fazer, está tudo bem. Podes continuar com as mãos no teu peito e inspirar pelo nariz. Ok, boa, maravilha. Bom, estamos a falar do medo, não é? E às vezes só de falar parece que. Por isso é importante fazermos estas pausas. O medo é talvez a emoção mais comum, mais humana que natural, não é? Nestes momentos, nestas ocasiões. E este medo, ele vem por camadas. Vamos tentar falar um bocadinho aqui sobre isto. Ora, sentir medo é desconfortável, não é? É desafiador, dói, assusta, faz-nos perder a direção, não é? O chão. Isto acontece porque o medo ativa o nosso cérebro primitivo, não é? O nosso sistema luta e fuga. Está diretamente relacionado ao nosso instinto de sobrevivência. E quando este cérebro primitivo é ativado, ele está programado para dar uma série de respostas fisiológicas, não é? De forma a induzir o corpo, o organismo, a produzir, por exemplo, cortisol e outras hormonas de stress, também a adrenalina, não é? Que por sua vez ativam respostas físicas, muitas vezes desagradáveis no nosso corpo, não é? Os músculos contraem, ficamos tensos, não é? Tensionamos o nosso corpo, os nossos músculos, e reparem porque é que isso acontece, porque ao fazê-lo é como se estivéssemos a armar o nosso corpo, não é? Quando tensionamos os músculos, ficamos mais resistentes, não é? E é uma forma de proteger os nossos órgãos internos. Portanto, é como se fosse um armar do corpo. Também o ritmo cardíaco acelera, a respiração acelera, não é? São desligados aqueles sistemas que não são tão vitais para a nossa sobrevivência, para que outros possam estar a 100% a funcionar. Há pessoas que falam em falta de ar, não é? Precisamente porque a respiração acelera, o ritmo cardíaco acelera, há tremores, há suores ou um frio intenso, entre muitas outras respostas, não é? Que ocorrem no nosso corpo. E tudo isto não é agradável, pelo contrário, não é? E por isso nós tentamos fugir dessa emoção, evitá-la. O problema é que depois existem momentos na vida que simplesmente não podemos evitar o medo, não é? Que nos levam e nos obrigam a mergulhar na escuridão do medo. Portanto, a evitação não é uma estratégia, não é uma boa estratégia. Há que entrar na escuridão e olhar para o medo. E é isso que eu quero tentar fazer aqui contigo,
Vamos olhar para esse medo, vamos falar sobre ele, não é? Porque ele é uma coisa comum a todos nós temos medo. Vamos falar do maior medo que todos nós temos, o medo da morte, porque é sobre isso, não é? O medo da morte. Não porque a pessoa pense positivo ou negativo, não é? Não é, mas porque a palavra cancro ativa memórias, histórias, imagens, associações profundas, não é? É um medo ancestral, ligado, como já te disse, ao instinto básico, primário de sobrevivência. E por isso é que o medo é profundo e vem em várias camadas, todas legítimas e profundamente humanas. Ok, medo da morte. Mas não é só. Às vezes não é medo da morte propriamente dita. É medo do sofrimento. É medo do que temos de passar. Medo da dor física. Medo dos tratamentos. Medo dos efeitos secundários. Da perda da autonomia. Da perda de controle. Da perda da saúde, da vitalidade. Da perda de nós próprios. E associado a este medo vem um outro, que é o medo do sofrimento que vamos provocar nas pessoas que amamos e que nos amam. Quando uma pessoa descobre que tem cancro, o impacto é interno, mas não é só, não é apenas interno. Há um segundo choque silencioso que muitas vezes dói mais ainda do que o diagnóstico em si. Como é que a minha família vai aguentar isto? É um medo que nasce do amor, não da fraqueza. Porque é um sofrimento que não é físico, não é? É um sofrimento de imaginar a dor que vamos provocar em alguém que amamos. Então aqui as pessoas relatam que surgem pensamentos como: não quero que os meus filhos me vejam assim, não quero que o meu parceiro, o meu companheiro, a minha companheira carregue este peso, não quero preocupar a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, não quero que a minha família viva com medo. É um medo que nasce da empatia e da responsabilidade afetiva. E é um medo tão forte que por vezes leva ao silêncio. As pessoas escondem sintomas, minimizam dores e até fingem que está tudo bem. É um mecanismo de proteção de quem se ama, mas que se pode transformar também num enorme peso. E porque assim é, quero fazer aqui uma à parte para te dizer uma coisa, algo muito importante a lembrar, que percebi, que tomei consciência ao escutar os doentes, as famílias, os amigos, não é? Que o sofrimento que imaginamos para a família é muitas vezes maior do que o sofrimento real. Além disso, as pessoas que amam querem estar presentes, querem ajudar, querem cuidar, querem participar, fazer parte. Na verdade, é muito mais do que um querer. As pessoas precisam de o fazer.
E, sobretudo, elas não querem ser protegidas de verdade, porque elas querem caminhar ao lado de quem está doente. Porque o amor não tem a ver com a ausência de dor, mas pela capacidade de atravessar as coisas menos boas e mesmo as coisas más juntos. E isto aplica-se à questão do medo. Todos sentem medo. Essencialmente, o medo do que está por vir. O desconhecido pesa, a espera pesa, os exames pesam, a incerteza pesa, o dia a dia pesa, a angústia é tremenda. É um medo que não se resolve com frases feitas. É um medo que precisa de espaço, de escuta, de tempo. Precisa de atenção e cuidado. Por isso é que é bom termos um espaço em que as pessoas possam falar dos seus medos, de como sentem o seu medo. E se estiverem com outras pessoas a passar pelo mesmo, que possam também elas partilhar. Então há ali um espírito de grupo, uma conexão que não cura, mas que dá força, que ajuda. Por outro lado, com o diagnóstico, também vem uma mudança na relação entre a pessoa e o seu próprio corpo. Porque o diagnóstico transforma o corpo num lugar estranho. O corpo que antes era familiar, amigo, torna-se de repente assim num território perigoso, estranho, talvez até no inimigo, um território que precisa ser vigiado, tratado, não é? Muitas pessoas descrevem uma sensação de traição do próprio corpo, perdem a confiança no seu próprio corpo, acham que estão estragadas. Outras dizem que ficam com medo de olhar para si e sentem um profundo pânico só de pensar no que os exames podem revelar. Então, também em relação ao corpo, acontece um processo profundo de desconstrução e reconstrução da relação da pessoa com o seu corpo. Bom, e aqui vamos novamente parar, fazer mais uma pausa, respirar, respira. Vamos mexer um pouco os ombros. Sorri. Sorri um pouco. Simplesmente assim, só sorri. Como foi para ti ouvir estas coisas que te trouxe sobre o medo? Já tinhas pensado sobre isso? Como tens lidado com o medo? Como, como é que falas sobre o medo? Partilhas com alguém? Choras? Isto é válido para quem está doente, para quem está em tratamento, para quem cuida, para os familiares e amigos. Como é ter medo por alguém? Querem não falar nisso e calar? Ou falam? Ou quando alguém vai ter convosco e diz: tenho medo, estou profundamente assustada, assustada. Tenho muito medo de não conseguir. O que é que isso provoca em vocês?
dás um espaço à pessoa para ela que possa colocar estas questões? Ou entras em pânico? Falas sobre isso? Não falas? E se não fazes, consegues perceber porquê? De que é que tens medo? Será? Será que conseguirias fazer diferente? Que conseguirias experimentar fazer diferente? Hum, então vamos colocar as mãos novamente no nosso peito, vamos respirar, massajarmos, talvez aqui um pouco no pescoço, muito levemente, muito suavemente. Será que estamos tensos? Será que esta conversa foi difícil? Hum, Respiramos, tranquilizar o nosso coração, a nossa mente. Vamos repetir. Está tudo bem sentir medo. Eu posso ter medo. Eu posso acolher o meu medo. Eu posso aprender a lidar com o meu medo. Respira, sorri. Sabes, há muitas pessoas que se sentem culpadas por rir quando estão doentes. E depois a comunidade às vezes também não ajuda, não é? As pessoas de fora olham e vê, estás-te a rir? Tens motivos para te rir? Tens. Tens muitos motivos para te rir. Estás viva, estás vivo. Então, não estás a rir, a gozar com alguém, a fazer pouco de alguém, ou porque alguém te conta uma piada. Não, estás a rir por ti. Porque o teu riso ajuda-te a abrir espaço dentro de ti. Porque o teu riso te ajuda a ser forte. Bom, no meio disto tudo, no meio do impacto, no meio de toda a confusão, do medo, da incerteza, do desespero, da angústia, algo também se começa a mover. Às vezes devagar, quase imperceptível, às vezes com força. Na verdade, o choque inicial abre aqui dois caminhos, duas vias. A via do medo paralisante, não é? Que deixa as pessoas completamente bloqueadas, incapazes de reagir. E por outro lado, um caminho de, se quiserem, uma curiosidade compassiva. Ou seja, não uma ausência do medo, porque ele está lá, mas como se a pessoa decidisse de forma consciente a não permitir que o medo seja o único narrador da história. A pessoa decide lutar por si. Então, esta segunda via, este segundo caminho, fala sobre
como as pessoas reconhecem e aceitam a sua vulnerabilidade e a sua doença, sem se deixarem perder nelas. Trata-se das pessoas perceberem que vão precisar de se ajudarem a si próprias. Não é só da ajuda de quem está de fora, não é? Da medicina, dos amigos, da família, mas também delas próprias. Ou seja, elas precisam de ter energia para se tratarem. Então elas precisam de cuidar da sua força mental, de se fortalecerem por dentro, emocionalmente. Ao fazê-lo, quando as pessoas não se deixam paralisar e decidem lutar, reagir, aceitar, não é uma reação de revolta, não é um reagir de revolta, é uma reação de aceitar, ok, isto aconteceu-me, está a acontecer-me, não posso fugir disto, o que é que eu posso fazer? Bora lá, caça as mangas, bora lá. Vou com tudo aquilo que tenho, com tudo o que sou, e vou. E sabem uma coisa? As pessoas vão com medo, aterrorizadas, mas vão. E alguns pelo caminho encontram a capacidade de transformar o porquê eu em, ok, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso aprender com isto tudo? E é assim que acontece o início de um caminho que não foi escolhido, mas que pode ser atravessado com amor, com cuidado, com apoio, com informação, com comunidade e sim com momentos de leveza, com momentos de riso. O riso não menospreza o medo, não menospreza a doença ou a dor. Claro que não. Mas pode abrir espaço para respirar dentro de tudo isto. E pode devolver um pouco de controle, um pouco de humanidade, um pouco de luz. Ok, eu não controlo a minha doença ou o que me está a acontecer, mas eu tenho o poder, através do meu riso, pôr o meu corpo a funcionar a meu favor. Eu posso gerar bem-estar dentro de mim. Sabem? Não sou só eu que digo isto. Não. Há investigação científica por trás disto. Investigação na área da, da ciência do riso, do bem-estar, mesmo da saúde, mostra de forma consistente que o riso intencional pode apoiar a redução do stress, o equilíbrio emocional e uma ligação mais saudável entre corpo e mente. Não é à toa que encontramos ferramentas que usam o riso em ambiente hospitalar, nomeadamente nos hospitais pediátricos, nas unidades oncológicas e não só. Os palhaços, não é? Nariz vermelho, a palhaçaria, a arte da palhaçaria, usa o riso para levar a leveza, a brincadeira, não só a quem está doente, mas a quem acompanha, não é? Há vários instrutores, várias iniciativas no âmbito do yoga do riso também, a entrar em ambiente hospitalar, de cuidado médico, a acompanhar, porque por trás essa leveza.
O riso consciente, ou seja, aquele que é induzido, provocado, que não precisa de ter um gatilho, uma graça, uma comédia, não é? Que não tem motivos. É uma prática simples, mas poderosa, que combina o tal riso intencional, portanto, que é provocado, combina isso com uma atenção suave à respiração, ao corpo e também à emoção. O que é que estamos a sentir? E esta combinação ativa respostas naturais de bem-estar no nosso corpo, ajudando a libertar-se das tensões, ajudando a lidar com o medo, com a incerteza, e ajudando-nos a reconectarmos-nos com um estado de ser mais leve. Tudo isto é profundamente humano. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas também não se trata de o absolutizar, não é? Não devemos absolutizar o sofrimento. Porquê? Porque os nossos pensamentos e sentimentos, a nossa psico, moldam o cérebro e o sistema nervoso, influenciando também a forma como o corpo regula os nossos mecanismos naturais de defesa, não é? O nosso sistema imunológico. Por isso é essencial cuidarmos da nossa mente durante a doença e durante os tratamentos. A psicologia da saúde mostra-nos que esta jornada de cura, esta jornada interior de cura começa quando deixamos de lutar contra a realidade e começamos a caminhar com ela. Ou seja, a fluir, sem oferecer resistência. E sim, é certo que a jornada de cura não é linear e nem sempre é luminosa. Mas ao longo deste ano eu descobri que pode ser habitada com presença. Entre tratamentos, medos, incertezas, muita confusão, eu fui encontrando nas pessoas, algumas delas, claro, mas pequenas janelas de alegria, momentos de riso suave, gestos de ternura para consigo mesmas. E nesses espaços, o corpo parecia ouvir, parecia responder, parecia lembrar-se de que também se sabe regenerar, descansar, reconstruir. É por isso que estou aqui, para te falar sobre estas coisas, com a intenção de te mostrar um caminho diferente, uma perspectiva diferente, mas possível. E atenção, esse caminho é válido até mesmo quando a medicina chega ao limite do que pode fazer. Quando a cura deixa de ser possível. E sabes porquê que é válido, mesmo nessa situação? Porque isso não significa que tudo acabou. A pessoa continua viva, a viver. Significa apenas que o foco muda. De curar o corpo, muda para cuidar da pessoa inteira, humana, sensível. Do foco de prolongar a vida, muda para proteger a dignidade. De combater a doença, muda para acompanhar o ser humano. E isso é tão sagrado quanto qualquer tratamento. Por isso, mesmo aqui, sobretudo aqui, o riso
continua a ser possível, porque ele é sinónimo de amor, de companhia e oferece presença. Não deixes que nada, nada, nem ninguém te roube o teu riso e o teu sorriso. Ele é teu. Já vimos apetrechados de fábrica com ele? O riso e o choro são duas ferramentas essenciais para lidarmos com as nossas emoções. São para ser usados, são sagradas. Bom, por hoje chega. Fico por aqui. Na descrição deste vídeo vais encontrar um manifesto entre a dor e o riso. Um manifesto que criei para esta série e que te convido a lê-lo em voz alta e a interiorizar cada palavra no teu coração. É com este manifesto que eu vou abrir cada vídeo a partir de hoje. E espero que desse lado tu também o leias juntamente comigo. Mesmo que não seja em voz alta. Aqui, mentalmente. Combinado? Bom, obrigada por estares aí. Seguimos juntos. Até ao próximo.